Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, Prazer Fernanda. E esse será um vídeo bem diferente, né, do que eu tô trazendo aqui pra vocês. Quero trazer um método meu, tá? Que foi assim que eu iniciei na aquarela e que deu super certo pra mim. Eu creio que vai dar super certo pra você também. Não é nada complexo, nem que você vai ter que saber muitas coisas, ao contrário, você se você nunca pegou na aquarela, tá tudo bem, você vai conseguir fazer pinturas lindas e maravilhosas. Eu quero falar um pouquinho com vocês, tá? Vai ser coisa rápida, não se preocupa, só pra eu esclarecer mais ou menos como vai funcionar esse método e as próximas aulas que vai ter aqui no canal. Bom, então vamos lá. Eu quis trazer esse desenho, né, que foi a minha primeira aquarela, porque tem tudo a ver com esse método. Na verdade, é através dessa pintura, né, que foi onde tudo iniciou. E eu tenho certeza, né, que vai ajudar muitas pessoas, assim como me ajudou, né, a iniciar na aquarela, sem muita preocupação, sem muita pressão de fazer já pinturas muito detalhadas, né, com saber misturar cores, já, enfim, né, é uma coisa mais, vamos dizer, mais com experiência e profissional. Ao contrário, eu comecei realmente do que eu sabia e com o que eu tinha no momento, tá? Então não precisa também você achar que vai precisar de materiais super caros também para começar. Ao contrário, materiais super baratos já te dá a possibilidade de fazer pinturas lindíssimas. Então, assim, não se preocupem também quanto a isso. Mas voltando aqui, sobre essa pintura, como eu disse, né, a minha primeira aquarela, e esse método que eu quero trazer é justamente a gente trabalhar pinturas básicas, poucas cores, sem muito detalhamento na pintura. Quando a gente está começando, né, no caso na aquarela, uma das maiores dificuldades que todo mundo tem, acho que todo mundo passou por isso, de saber cores, profundidade, luz e sombra. Então, assim, não precisa também se preocupar no começo, tá? Eu quero trazer figuras humanas, que é a parte que eu mais gosto, tá? Mas eu também vou trazer algumas com paisagens, né? Fazer alguns vídeos que tenham paisagens também, que tenham elementos, né? Fotografias urbanas, enfim. Vamos aprender juntos aqui, né? Porque como o meu foco mesmo é só figura humana, questão de paisagem, essas coisas eu também não faço tanto. Então a gente vai aprender juntinho aqui, tá? Errando e aprendendo. Então eu vou trazer método, certo? Esse método de fazer figuras humanas de uma forma mais simples, tá? Você já vai começar trabalhando com luz e sombra desde o começo, mas de uma forma muito simples, muito simples. Então fiquem nesse vídeo que tá muito legal, acompanhem, que, sério, é dica de ouro, tá? Então espero muito que vocês gostem, é um projeto que eu já vinha pensando há um bom tempinho. Então, assim, esses vídeos e os próximos serão feitos com muito amor e muita dedicação, assim como todos os outros aqui no canal, mas em especial, né, esses vídeos com esse método, né? Então, espero muito que vocês gostem, que aprendam e vamos lá! Quando se trata de rascunho, né, eu costumo deixar a mão bem solta mesmo, bem livre, e fazer traços meio doidos, meio incertos, assim, que, tipo, se você olhar, você diz, meu Deus, o que é isso? Mas que no fim o rascunho fica muito bonito e eu consigo também na pintura ficar mais livre, sabe? Sem muita pressão. Então eu super recomendo que no rascunho também vocês trabalhem isso, dessa leveza e dessa coisa assim de tipo, deixa fluir, sabe? Não pensa que tem que ser muito certinho, não. Só faz e pronto. Bom, vamos começar aí por essa parte dos olhos, tá? E aí eu vou puxando aqui para o nariz, sem muita coisa, tipo, nada de segredo, sabe? Faço meio que uma bolinha ali no nariz e aí puxo já para o outro olho. E agora é só esfumar, tá? Esses traços que você passou, tá? Com o pincel limpo, vai limpando e vai esfumando. Não tem segredo, só ir passando o pincel mesmo. E aí vai secando. E essa pintura eu só vou passar nesses locais, tá? Não vou preencher o rosto todo, porque justamente eu quero que vocês se soltem um pouco
quanto a isso. Então, não se preocupem em passar muito pigmento em toda a folha, só realmente nos lugares que você precisa passar, tipo nariz, olhos, boca. E é isso. Vou deixando um pigmento ali no nariz para ficar mais forte. Passei um pouquinho ali no olho. Não tem problema, você deixa e depois vem fazendo o esfumado, tá? Não tem essa pressa e essa agonia para ir logo lá esfumar, tá? Então, vou passando mais aqui o mesmo tom da pele. Então, vai muito de você. Nessa misturinha, eu utilizei os 3 tons, né? As cores primárias, mas aí vai da sua preferência. Bom, na parte da sobrancelha também escureci um pouquinho. Na região dos olhos, tá? Eu nunca deixo branco, eu passo um tonzinho de azul bem clarinho, bem aguado. Os olhozinhos, colocar um tracinho bem pequenininho, só pra dar aquele tchan. E agora vamos fazer, né, a sobrancelha, puxando uns tracinhos bem levezinhos, com o pincel, né, mais seco, perdão. E aí só mesmo preenchendo aquele grafite, né, que tá por baixo. Pelo nariz também a mesma coisa, tá? Só fazendo meio que aquela bolinha que a gente fez no começo e puxando. Eu recomendo a vocês, se vocês não souberem muito esfumar ainda, vocês podem dar batidinhas no pincel, né, na folha, que também faz esse esfumado. Bom, na boca só passando mais pigmento, passei um tonzinho de magenta e agora um vermelho. E aí eu tô só esfumando ali o cantinho, esfumei também essa parte que eu passei embaixo lá no começo. E agora a parte dos olhos, só ir puxando mesmo. Eu tô utilizando aquele Paint Green, acho que é assim que fala, que é um tom de cinza, né? E aí só fazendo mesmo o cantinho. Nesse desenho específico, não coloquei, não passei a marca d'água no olho todo embaixo, né? Eu acho que é assim que fala. Só mesmo nos cantinhos, que dá esse efeito bem bacana. Então, só dei uma esfumadinha para não ficar muito marcado esses tracinhos. E aqui no nariz. Aí, só um tonzinho mais de marrom escuro mesmo, um marrom queimado. E nessa parte aí do corpo também, o mesmo tom da pele que eu utilizei lá no começo. Passei um pouquinho mais concentrada, agora com o pincel bem mais umedecido, né? Com mais água, vou passando para dar esse esfumado. E é isso. Bora pro cabelo agora. Cabelo é uma dificuldade, eu acho que muitas pessoas têm. Mas eu deixo ele bem livre, sabe? Eu não me prendo a isso, não. Tô passando com um pincel muito carregado de água. Vocês percebem aí que tadinha da folha, né? Tá afogada. Mas que no final o efeito vai ficar bem bonito. Então assim, uma coisa que eu quero que vocês, né, aprendam é que, tipo, na aquarela não precisa ser, tipo, tudo seco e você ter medo de usar água. Porque o efeito que vai ficar no final, ó, depois, vocês vão adorar. Com um pincel mais pequenininho, né, mais fininho, eu venho só tirando um pouquinho do excesso da água também que eu coloquei, fazendo esses fiozinhos que ela tem meio que uma franja. E agora com um tom mais escuro eu fiz só uns tracinhos mesmo assim aleatórios, porque o cabelo dela tá amarrado, né? Então eu fiz uns tracinhos aleatórios só pra dar aquele tchan. E tá pronto o sorvetinho. Bom, vamos pra próxima. A luz tá batendo de lá pra cá e nessa ele tá batendo daqui pra lá. Então, a gente vai só mesmo trabalhar essa questão da sombra. Então, nessa pintura aí, a gente tá começando pelo lado que tá, no caso, a sombra, né? Que se o sol tá batendo de lá pra cá, então a sombra vai estar do outro lado. E é isso. Bom, tonzinho de pele, né? E eu tô passando só de um lado. Vocês percebem que eu tô passando só de um lado do rosto dela. Não tem segredo, tá, gente? Vocês só passam de um lado mesmo e deixam o outro branco mesmo do papel. Mesma coisa na perna. Tô passando um tonzinho mais claro. Só nesse lugar que tá mais pra frente da perna dela. O outro lado fundo eu deixei. Vocês percebem que eu deixei. Mesma coisa na outra perna. Porque como o sol tá batendo, né, desse lado de lá, então, né, tem a questão da sombra. Mesma coisa na roupa. Peguei um tonzinho de azul
E aí desse lado eu só vou dar uma puxadinha, mas vocês percebem que eu vou tirar e vou passar mais pigmento, ó, tá vendo? Mais pigmento desse lado e o outro deixa sem, mas só pra dar aquele tomzinho também, porque a roupa também não é metade azul, metade branca, né? Mesma coisa no shortzinho dela. Passa o verdinho aí, escurece mais aí nessas partes que tem as dobrinhas. A perna do mesmo jeito, deu uma escurecida mais. Vocês percebem que é só de um lado, mas aí eu sempre vou dando uma esfumadazinha pra não ficar, né, muito carregado. E vocês percebem que já, tipo, fica massa, né? Mesma coisa nessa bicicleta. Nessa bicicleta não tem segredo. É só vocês irem fazendo esses tracinhos mesmo, doido mesmo. Entendeu? Para um lado, para o outro. Vai só contornando o grafite mesmo. Vocês percebem que eu não faço nada certo. Ó, uns traços nada a ver com nada. Então, fui passando. Essa cor é o Penny Green, né? Acho que é assim que fala. Vergonha se eu estiver falando errado. Mas é isso. E aí só mesmo ir contornando o grafite, né, que você passou. E não tem segredo. E eu acho muito bonito esse efeito, inclusive. Mesma coisa ali no negócio que eu esqueci o nome. E esse pincel é o número 6, tá? É um pincel número 6. E aí faz esse negócio aí que eu acho que é do freio, né? Pra moça não cair e morrer na ladeira. Agora vamos fazer o cabelinho, né? O cabelinho é qualquer tom de marrom, eu peguei, nem lembro qual foi. Mas aí fiz só dei uma escurecidinha, né? Porque a bichinha tem cabelo também. E aí fui só dando uma esfumadazinha ali no rosto mais, pra ficar um pouquinho mais escuro. O chinelo só peguei mesmo a cor ocre e passei. E até que ficou bonito, eu gostei. Como o sol tá batendo de lá pra cá, tem a sombra. A sombra, isso mesmo, né? Todo mundo tem sombra, gente. Então, tem que fazer uma sombrazinha no chão, que é o que dá mais o efeito mais bonito. Ali também na blusa dela tem uma sacolinha. Então, a gente tem que fazer a sacolinha. Aí, já com aquela parte seca, eu já fiz e já ficou. Não se expandiu tanto. E agora é a hora do negócio preto na cara, que é o óculos. Vocês perceberam que eu fiz pequenininho e fui aumentando, né? Porque o medo também, eu também tenho medo, tá, gente? Então, é só isso, não tem nenhum segredo. E eu quero que vocês comecem assim. Essa é de cá pra cá, né? Ao contrário, o oposto do outro. Então, essa parte toda de cá vai ser mais clarinha, a outra mais escura. Então, só ir seguindo o passo a passo mesmo. Vocês percebem eu pintando aí, passei mais pigmento lá em cima. Deixei esses outros mais claros. Essa parte aí do braço, né, tipo meio que tá atrás, então tem uma sombrazinha. Eu dei uma erradazinha ali, aí eu fiz a chamada, né, vamos borrar também pra dizer que tá borrado, mas mentira, porque saiu do lugar. O cabelo, só um tom mesmo de amarelo. A pele, um tomzinho bem clarinho. Acho que eu misturei só magenta e amarelo. E passar ali na perna, na outra perna. E agora vamos para o shortzinho, essa parte sempre mais escura e essa aqui mais clara, né, que é onde tá batendo o sol. E só escurecendo mesmo, fazendo os contornozinhos. E ela também tem uma mochilinha aí, tá? Então, só passar um tom ali escuro e já era. A sombra do mesmo jeito, né, como tá do lado oposto da outra, então a gente faz pro lado de cá. Uma sombrazinha, bota um chinelinho no pé, também fiz com ocre. E o resultado das pinturinhas ficaram assim. Se vocês fizerem, me marca lá no Instagram que eu quero ver. Como eu disse a vocês no começo do vídeo, algo bem simples, tá? Que a gente vai utilizar poucas cores, justamente por esse medo que a gente tem no começo. Mas que o resultado fica muito bonito e pode se tornar até um estilo seu, né? Mais assim, manchadinho, menos certinho. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês fizerem, né? Como eu disse, me marca lá no Instagram que eu tô muito curiosa pra ver. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que eu vou trazer aqui no canal com muito carinho. Até a próxima. Tchau!